Didática. Eu estou pensando há muito tempo em propor um novo tipo de professor. É um professor que não ensina nada. Ele não é professor de matemática, de história, de geografia. É um professor de espantos. O objetivo da educação não é ensinar coisas, que as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar, criar na criança essa curiosidade, que para mim, esse é o objetivo da educação, criar a alegria de pensar. Eu já tive uma experiência muito interessante com uma menininha de 7 anos. Eu estava com a cabeça quente e eu resolvi então, para descansar a cabeça, fazer uma prateleira. Peguei minha serra circular, minha chave de fenda, as ferramentas. Levei ela para cima e comecei a me preparar. Nessa hora chegou a minha empregada com a filha dela. Sua empregada disse bom dia, eu cumprimentei e foi embora. A menina não foi embora, ela ficou parada lá. Ela estava intrigada com os objetos que estavam lá. Ela queria saber o que era aquilo. O que esse homem vai fazer com isso? Ficou parada lá. Aí eu peguei a trena, abri a trena. Ela disse, que é isso? Isso é uma trena. Para que serve a trena? Serve para medir. Como é que a trena mede? Vem cá que eu te mostro. Aí mostrei a trena, os centímetros. Eu disse para ela, presta atenção que de 10 em 10 risquinhos tem um risquinho vermelho. Você veja o que eu fiz? Eu ensinei sistema decimal para ela. Ela percebeu que as coisas em pacotinhos de 10. Essa é a situação certa para o ensino. Quando o que o professor fala provoca a curiosidade da criança e a criança interage, a criança pergunta. Como é que eu incentivo a leitura? Não é mandando ninguém ler, porque a relação com a leitura é uma relação amorosa. Eu vou lá não é porque o professor mandou. Quando o professor manda, já estragou. Então você tem de criar o gosto pela leitura. E você cria o gosto pela leitura, não mandando ler, mas lendo. Uma hora muito boa para a leitura é quando as crianças e os adolescentes vão para a cama. Então a mãe se assenta ao lado e vai ler um livro. A missão do professor não é dar respostas prontas, as respostas estão nos livros, estão na internet. A missão do professor é provocar a inteligência, é provocar o espanto, provocar a curiosidade. Boa tarde, está começando mais um Jornal Didático e hoje iremos apresentar uma das tendências usadas na forma de ensino acadêmico. Você sabe como seus filhos estão sendo aprendizados na escola? De que forma estão sendo ensinados? Quais são as técnicas usadas para essas tendências de ensino? Em todas as tendências destacadas, liberal, renovadora, progressista e seus conceitos, relação entre aluno e professor, conteúdo, método e avaliações. Essa tendência é centrada no professor e defende a ideia de aprender fazendo, induzindo ao aluno a valorizar as tendências experimentais, a pesquisa e descoberta do estudo no meio natural e social, onde a escola continua, dessa forma, a preparar o aluno para assumir seu papel na sociedade adaptando ao meio social, por isso sim, imitando a vida na cotidiana. Enfim, hoje vamos apresentar um conteúdo bastante
bastante rico em escolas brasileiras, onde foi efetuado e colocado em prática nas escolas. Vamos hoje com a repórter Nayara Viana, onde está sendo feita a reportagem na escola Milagre do Sol. Com você, Viana. Estamos aqui hoje na escola Milagre do Sol, onde está sendo realizada um projeto do Centro Universitário da FIC, onde os alunos estão colocando em prática o que aprenderam em sala de aula. Então, Alex, como está sendo participar desse projeto e quais os benefícios para as crianças? Primeiramente, boa tarde, é um prazer enorme estar aqui no programa de vocês. Para mim é muito prazeroso participar desse projeto, onde nós tiramos os alunos da rua para fazer atividade física, para proporcionar uma melhor atividade física a eles, tendo visto que tudo que eu aprendi na minha formação acadêmica, eu estou colocando em prática, só fazendo algumas alterações mesmo para aspectos fisiológicos e as necessidades diárias. Tipo como você vê o Juninho fazendo aqui, uma lateralidade dessa, vai melhorar bastante o equilíbrio dele, a coordenação motora dele. O Juninho fazendo um trabalho desse, de salto, de agachamento, vai melhorar uma postura. Ele ia ter uma melhor consciência corporal nas duas atividades que ele faz em casa, no próprio levantar, no próprio sentar da cama. O outro carrinho pulando aquele conezinho, é uma simulação de um buraco que ele pode ter na rua. Enfim, são várias valências que nós trabalhamos aqui. Eu quero aproveitar um pouquinho também para agradecer bastante a minha formação, aos meus professores. Tudo que eu aprendi lá, eu estou aplicando aqui com eles. Melhora também em casa, você pode perguntar para os pais deles como é que é, eles melhoram o condicionamento físico, melhora o comportamento também em suas residências. Mas é isso. Ok, Alex, obrigada. Vamos conversar com uma das crianças. Então, você gosta de praticar essa atividade? Gosto. Vamos falar com os pais das crianças que participam desse projeto. Então, senhor Renato, você mudou alguma melhora ou mudança nos seus filhos após eles entrarem nesse projeto? Muitas melhores. Em casa, eles praticamente não se interessavam em fazer praticamente nada. Praticamente ficavam dentro de casa, somente assistindo. Também não se interessavam em querer estudar. Depois que começou esse projeto, eles melhoraram bastante no convívio social. Eles conseguiram mais amizade na escola, conseguiram se interagir mais, começaram a se dedicar mais nos estudos, se interessam muito mais nas práticas saudáveis do dia a dia. Obrigada, Leonardo. E é isso, é com vocês aí no estúdio. Sim, retornando ao nosso assunto, como dito com a repórter Nayara Viana, esse assunto é muito discutido entre vários especialistas no ramo e profissionais. E hoje aqui no estúdio conosco, temos duas profissionais no ramo, onde eu falo com a Geisa Albuquerque e a Carla Ricardo. Elas vão nos ajudar a entender melhor esse conceito empregado nas escolas brasileiras de hoje. Boa noite, dona Geisa. Boa noite, dona Carla. Dona Geisa, por favor, poderia explicar a mim e ao nosso público em que momento da história aqui no Brasil surgiu essa necessidade de buscar uma nova tendência na educação? Bom, a nossa educação, ela foi muito predominante no início da nossa república e isso fez com que ela fosse ineficiente para as novas demandas da sociedade, como os interesses da classe burguesa e a modernidade que se instalava no país, no início do século XX. Então ela recebeu muitas críticas de nossos intelectuais que começaram a ter contato com correntes pedagógicas da Europa, dos Estados Unidos, e eclodir aqui no Brasil muitos movimentos sociais que repercutiu na política. E a gente vê em 1931 com a criação do Ministério da Educação para se garantir um plano nacional para todas as unidades federativas. Em 1934, na Constituição, ela começou a ter um destaque, pouco, mas teve, mas acho que um momento bacana para essa tendência foi um pouquinho antes, em 1932, com o documento dos pioneiros da educação,
foi assinado por 26 intelectuais, entre eles era o Lourenço Filho, Fernanda Azevedo e o Anísio Teixeira. E então esse manifesto ele significava uma ruptura com o movimento tradicional, com esse modelo tradicional. Eles buscavam superar esse caráter antidemocrático, discriminatório e autoritário da educação, mantendo o caráter liberal, que era de preparar os educandos para exercer os seus papéis específicos na sociedade, embora agora com maior autonomia, isso que eles afirmavam. E mais do que esforços para uma administração escolar, eles apresentaram uma discussão, uma reflexão sobre o pensamento arcaico que segrega a educação das demais articulações sociais, como a economia, de relevância para o desenvolvimento do país. E, então eles entenderam que era necessário um investimento na educação e definir os papéis dos setores competentes, como também o papel da escola, do professor, do aluno. Isso iria também passar por um processo de renovação. Muito bem, obrigado. Tá? Estamos aqui também com a dona Carla do Carmo, que ela uma crítica educacional, que ela vai falar um pouco também sobre de como ela surgiu na sociedade. Bom, junto com os princípios iniciados na escola novismo, nós encontramos resquícios nas ideias de grandes pensadores de séculos anteriores. Desde o século XVI, com o aparecimento da pedagogia realista e do positivismo, como o filósofo francês Bacon, no século XVI, que tinha suas ideias a importância da objetividade da ciência experimental. Também o escritor Jean Bossuet, que já tinha um desejo em uma nova proposta educacional, inspirado no iluminismo. Baxter, que introduziu na educação ideias de Bacon, as teorias do Descartes com seu racionalismo e do Comene, que foi um bispo protestante pedagogo do século XVII, que já defendia a universalidade, o saber, o direito, o aprendizado a partir de experiências cotidianas, entre outros na história. Todos esses pensadores contribuíram às ideias de estudiosos do século XIX, como Maria Montessori, que entendia a educação como uma conquista da criança, seu método fundamentalmente biológico, onde a evolução mental da criança acompanha suas fases biológicas de crescimento. Só um momento, porque assim, eu acho que é bacana a gente falar sobre o expoente máximo, eu acredito que seja, que foi o John Dewey, que ele concebia o conhecimento e seu desenvolvimento no processo social, o pensamento junto com a ação. E ele influenciou os nossos intelectuais, como o Anísio Teixeira, que ele passou a ter contato quando ele foi estudar fora e teve contato direto com o John. E, dona Geisa, como você vê essa tendência na prática das escolas de hoje? Hoje, se tornou complicado a gente visualizar uma tendência isolada, né? O cotidiano da escola do professor há uma mistura dessas tendências, mas as tendências que vieram posteriores, né, após essa renovada, elas tomaram para si muitas das suas ideias e também criticaram. Uma dessas críticas foi que ela dava ênfase muito ao processo e deixava os conteúdos desvalorizados, muitas vezes, né? Então, passava a responsabilidade para o aluno sobre todo o processo de aprendizagem, se era ele que teria que trilhar esse processo de descoberta. Mas, assim, eu acho que, como antes e hoje, a gente vê que o professor ainda não compreende com exatidão o que seria, como ela se daria metodologicamente, ou então ela não tem uma continuidade, né? Os seus pressupostos, eles não são aplicados na prática.
Então a senhora supõe que hoje os alunos podem também sim ensinar os professores, né? No seu meio social e natural, buscando pesquisar culturas diferentes, enfim, sempre assim? Sim, eu acho que, mas de ação concreta dessa tendência, a gente pode citar as aulas laboratoriais, o trabalho de pesquisa, aula de campo, as produções artísticas, por que não? Tem um trabalho lúdico aí que traz o interesse do aluno. Enfim, fazendo o aluno ser um pouco ativo e também Responsável. curioso, assim, em sair fora da escola e procurar seus estudos fora da escola também, né? Então, muito obrigado, dona Geisa, dona Carmen, obrigado. Chegamos mais no fim do jornal de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Boa tarde, espero que vocês estarão aqui conosco amanhã, tá? Uma ótima boa tarde para vocês. Este está mais, enfim, um jornal didático. Boa tarde a todos e até amanhã.
Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós vamos apresentar o método de Paulo Freire, conhecido também como a tendência libertadora, tá? Vou introduzir um pouco para vocês e no final vou terminar também introduzindo para vocês o que a gente vai se passar aqui no momento. A metodologia Paulo Freire não se detém na mera alfabetização tradicional. Baseia-se principalmente no uso da cartilha, que ele rejeita categoricamente no aprendizado da leitura escrita. O educador defende e incentiva o posicionamento do adulto alfabetizado no meio social, político em que ele vive, ou seja, no contexto real de sua vida. Desta forma, acredita o mestre, é possível acordar a consciência do aluno para que ele seja capaz de exercer o papel de cidadão e se habilitar a relacionar a sociedade. Assim, o letrado pode transcender a simples esfera do conhecimento de regras, métodos e linguagens e ser então inserido na esfera socioeconômica e política a qual foi excluído. Na metodologia do Freire, o mestre se posiciona ao lado de seus aprendizes para que juntos possam organizar as atividades desenvolvidas em classe, todas baseadas no debate de temáticas sociopolíticas inerentes ao contexto vivenciado por eles. Assim, seu método não age apenas no circuito educativo, mas também na economia, na política e nas demais esferas da vida em sociedade, como alcoolismo, exploração sexual, violência sexual, discriminação, homossexualismo, fome e vários outros debates em que vive a sociedade humana e que faz com que o aluno traga isso para a sua realidade. Sua criação, conhecida como método de educação libertadora, passa por 3 estágios. O primeiro é da investigação, durante o qual o mestre e aprendiz e discutem vocábulos e questões que têm maior importância na existência do aluno e no interior do grupo a qual ele vive. A segunda etapa é a tematização. Este é um instante de conscientização em que a relação ao mundo por meio de avaliações dos sentidos sociais assumidos por temáticas e palavras. Pudim? Seu Pudim? Seu Pudim? Desce mais, desce mais. Desce pra onde, seu Pudim? Desce pra sua grega? Já estou. E responde você onde é que você tá? No bar. No bar não, desce lá em classe de aula. Você está em classe de aula, né? Tá no bar. Ô, seu Pudim. Seu Pudim, já que o senhor vive nos bares, tem consciência da bebida alcoólica, não é isso? Me diga o senhor, quais as consequências da bebida alcoólica no organismo humano? As consequências eu sei não. Eu só sei que me faz bem tomar. Que pensa? Eu de primeiro, quando eu não bebi, eu não fazia assim, senhor. E agora faz? Faço. Qual semana eu faço? Por semana? Toda semana. Toda semana? Todo final de semana eu faço uma maratona. Pois me diga que maratona é essa? Todo sábado eu vou lá pro Bar dos Corros, lá no Zé Val. Eu vou pra lá, todo sábado. Eu vou tirar. E o que você vai fazer tanto ali? Vou tomar umas lá e consolar meus amigos corvos que tem lá. Poxa, e você se é um corvo também? Não, eu vou só consolar os que tem lá, que é amigo meu. Sabe a maratona que eu tô falando? Qual? Porque eu vou de carro. Com essa diabo dessa lei seca aí agora, que ninguém pode mais. Qualquer coisinha, 2 mil contos tem que pagar, perde a carteira, perde o carro, perde tudo. E por que você não vai de ônibus? Não tá certo não. Eu vou de carro, que aí eu aproveitar para praticar exercício. Sim, mas seu Pudim, o senhor ainda não me respondeu o que eu lhe perguntei. Não, mas vou terminar a minha história. Eu chego lá,
tomo uma birita, fico muito bêbado. Na hora de vir embora, eu não posso vir dirigir, eu venho a pé, lá do Zé Val até o Trem Bezerra. Quando chego aqui, eu já estou tão suave que a cachaça já tem transpirado. Eu chego e volto de novo e vou pegar meu carro de manhã. Tudo isso para beber de novo. Tudo isso para beber de novo. Nossa, seu filho, fico insatisfeito com você, mas sua nota é zero. Você não me respondeu. Tá? Não tem problema não. O importante é não beber. Pois não? As pesquisas mostram que o consumo excessivo de bebidas alcoólicas pode afetar os diversos órgãos do corpo, provocando desde gastrite, pancreatite, impotência, infertilidade e até causando a morte. Obrigado, muito obrigado. É tanto tique, que vai dar todos do Corinthians cantando. Tique. Você deveria aprender com ele, seu pudim. Vai se sentar. Muito bem. Ah, seu boneco? Pois não, seu boneco. Você já almoçou hoje? Não me perguntou pela merenda hoje, então eu queria ficar satisfeito, não é? Já comeu? Que é isso, seu boneco? Você já comeu de novo? Então vamos lá. Seu boneco, me responda o seguinte, já que vocês tanto comem. Qual é o elemento que mais contribui para o crescimento dos ossos? Bom, essa vai poder de costa. O elemento mais contribui para o crescimento dos ossos é a fome. O quê? Porque lá em Caxias, o nível de fome vai para a terra. Muito bom, Luiz. Você tá... Qual a atividade da semana hoje? Você luta bom? Não. Pernada melhor, pernada. Tá pernada pode? Tremendo capoeira? Vamos puxar aí a capoeirinha. Muito bem, seu boneco. Vai lá se sentar. Muito obrigado. Sua nota é 8. Vamos lá. Dona Capitu? Ah, Dona Capitu. Por que a senhora não vai procurar um pitani? A senhora está muito horrível. Está parecendo uma bruxa. Tá? Mas, me responda uma coisa, Dona Capitu. Como se chama a conspiração entre o Estado e o poder constituído? Vamos lá? Está no livro de gramática que eu lhe ensinei. Vamos? Eu pedi para o meu irmão entrar na cidade, mas ele não comprou. Isso mesmo? Comprou? Muito bem, Dona Capitu. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá, Dona Capitu. Escreva aqui para mim no quadro a palavra tanga. Isso, muito bem. Aqui nós temos uma tanga branca. Aqui por hora nós temos uma tanga azul. E aqui por hora nós temos uma tanga. Dona Capitu, me explique o que é tanga. É uma cidade. Uma cidade? Sua incompetente, energúmena, você é a vergonha desta classe de aula. Cidade. Tanga não é uma cidade. Tanga é um pequeno vestimento de roupa que se utiliza da cintura até o quadril, até o meio das coxas, usado muito pelos índios. Com licença, professor, mas a resposta da nossa colega está correta. Tanga é uma cidadezinha da Austrália, perto da Tanzânia. Quem se fizesse. Muito obrigado. Quem fosse o senhor. Tá vendo? Onde você viu essa tanga? Não é. Quem que vai pagar o quadro? Quem que vai pagar o quadro, seu peru?
Ai, meu Deus do céu, eu vou Seu filho não vai? Não. Você vai apagar o quadro. Vai lá, apaga o quadro. Mais um pouquinho ali, ó. Mais um pouquinho lá. Apaga o quadro direito. Tá rasgado, tá bom. Basta sentar. Puxa. Seu Patropi? Seu Patropi? Oi. Ô, seu Patropi, que bom que você assistiu a nós. Nós e seus colegas de classe estamos aqui desde o começo da aula. Mas o importante é seu atraso, sua presença. Como eu conheço, tentou atrás um pouco. É isso? Muito bem vestido. Vai se sentar. Né? Seu Patropi? Oi. O senhor fez trabalho para ele? Ah, bem lembrado. Traga para mim, por favor. O quê? O trabalho! Sabe se eu fosse qual? Vem cá! Cadê o trabalho que eu pedi? Ah, trabalho. Aqui. Isso, muito bom. Trabalho sobre a importância da comunicação política. Muito bom. Aqui. É só esse trabalho? E para escrever sobre o que eu penso da política. Em branco. Muito bom. Muito bom. Vá sentar. Vá sentar. Certo. Está lançando muito de patrão. Michael Jackson de cabelo enrolado, muito bom. Dona Santinha Pureza. Opa, caiu a pressão? Não, é alta, doutor. Alta? Alta. Tá alta por quê? Ai, porque meu marido, sabe? Ele montou uma banquinha. Banquinha? Um carrossel. na verdade. Ah, sim, vem carrossel, com vários cavalinhos. Só que só nenhuma. Só tem uma cavalinha, na verdade. No caso, trabalho só eu, né? A senhora? Porque meu marido é um homem muito bom, sabe? Ele gosta de investir muito feliz. Então, ele sempre pensou em botar 5, 4, mas como ele é muito bom, colocou as duas de uma vez, né? 8 crianças. Só 8. Por isso que você não consegue ficar assim, ereta. Mais ou menos. Dona Santinha, eu vou incriminar seu marido. Não. Eu vou dedurar. Eu vou caguetar nesse indivíduo. Não, professor, não, eu gosto. Eu gosto. Muito bem, vá se sentar, Dona Santinha. Por favor. Seu peru? Fala, querido professor. Estou aqui pronto para você. Muito bom, seu peru. Seu peru, eu quero lhe dar os parabéns. Gostou do meu jornal que eu vim para você? Muito bom, seu peru. Gostou Mas da sandália que eu comprei para você? muito bonito. Obrigado. Seu peru, eu quero lhe dar os parabéns sobre pouco que você deixou de fumar. Assim, né? Fumava, quer dizer. Cheguei a fumar bastante. Antigamente eu fumava 5 carteiras de cigarro por dia, né? Agora eu tô fumando só 4. É uma grande emoção pra mim. Mas, seu peru, me diga uma coisa. Você que é assim tão volúpio, Fala assim. tão extrovertido, brilhante como uma purpurina, me diga Meu coração bem, ó. um assunto bem importante, seu peru. Oi. Que envolve sua pessoa. Fala tudo pro seu lado, viu? Fala pra mim. Para você, seu peru, Oi. que deve ser constantemente um alvo de pessoas da sociedade, para você, seu peru, o que é homossexualismo?
uma pergunta muito calorosa para mim, né? Homossexualismo, assim, né? Eu sou público, hoje eu sou, né? Mas eu descobri que eu gostava de passarinho quando eu estava no colégio. No colégio, quando eu tinha 5 aninhos, bem novinha, a bicha era rasgada, né? Eu tinha 5 anos, aí o menino chegou para mim, menino, olha, você gostou do meu boy? Estamos meu boy, maltei eu. Chegou para mim, aí ele brigava muito comigo, eu brigava com ele não queria brigar comigo, ele chamava de mulherzinha. Aí eu dizia para ele, não era mulherzinha. Eu gostava de passarinho, mas não gostava de mulherzinha não. Aí eu chegava para ele e disse para ele, ó, não me chame de mulherzinha, como eu disse pro meu pai. Aí ele continuava me chamando, no colégio, eu chegava em casa. E o que foi que seu pai fez? Não, meu primeiro disse pra minha mãe, né? Mãe, tem um menino no colégio. Toda vez que eu brinco com ele me chama de mulherzinha. Aí o que é que eu faço? Aí ela disse pra eu perguntar pro meu pai. O meu pai disse assim pra mim, olha, toda vida que ele chamar de mulherzinha, você bate nele. Eu disse, tá bom, pai, vou bater. Aí quando foi 2 dias depois, eu brinquei com ele de novo, ele me chamou de mulherzinha de novo. Aí eu cheguei chorando pro pai, olha, o pai com capilação, eu chorando pra ele. Pai, o menino me chamou de mulherzinha de novo. Aí ele perguntou, por que você não bateu nele? Eu disse, não, pai, o bicho era tão bonitinho, eu fiquei com vontade de bater nele não. Muito bem. Certinho, professor. Muito bem. Por seu conhecimento, sua nota é 10. Obrigado, querido professor. Beijo. E aqui, gente, finalizando, depois de 32 anos, a escola do professor Raimundo, tá? Tentamos nos caracterizar o máximo possível, tá bom? Mas aqui na escolinha retrata praticamente o seu tratamento de libertador, onde Paulo Freire ele lutou e ainda luta hoje pela essa questão do aluno aprender constantemente com a sua vivência, com o seu convívio lá fora, seja com assuntos de homossexualismo, sejam com assuntos de alcoolismo, não só isso também, mas envolve pessoas no meio político, no meio econômico, e faz com que essas pessoas ficam induzidas, como acontece muito hoje. A política hoje ela envolve muito a gente, o povo, tá? Tem pessoas que não ligam, como a gente vê o caso do seu pastor aqui, uma pessoa que não está nem na política, para ele o que ele pensa é totalmente nada, para ele tanto faz como ele fez, tá? Não só como o seu pastor aqui, também tem a questão da dona Papitu, que é uma pessoa da cidade, tá? É uma pessoa que vive um constante meio social, mas mesmo assim não tem informações. Vocês viram uma discussão baseada em temas supérfluos, mas é para mostrar que mesmo em temas supérfluos, a pessoa não tem vontade de se incentivar para poder saber sobre o assunto, seja ele num assunto supérfluo, ou seja ele num assunto lá fora você não vive, tá? Mostra também a questão da dona Santina Pureza, que é uma mulher totalmente leiga, do interior, tá? Que é totalmente explorada pelo marido, tá? Seja em diversas áreas de trabalho. Ele sempre há de explorar, como acontece muito na economia hoje, na política hoje. A gente sempre é explorado. Você vê a questão das coisas de livros, da das coisas, tem a questão do seu moleque, a questão da fome, tá? Sempre tem essas questões que envolvem, não só dentro do nosso país, mas fora do nosso país, no mundo inteiro. Então, assim, a política do Paulo Freire, o autenticado do Paulo Freire, é fazer com que nós, alunos, junto com o professor, tragam toda essa convivência que a gente tinha lá fora e discuta dentro de sala de aula. O professor, ele não quer que a gente aprenda por meio só dele, por meio de internet, por meio de livros, não. As coisas estão ali para ser aprendidas. Quer aprender? Pesquise. Mas o professor quer fazer que você aprenda a pensar sobre aquele assunto que está lá fora. Tá? Ele quer fazer com que a gente crie nossa própria opinião, que a gente seja dono de nossa própria opinião, que não venha outras pessoas e façam com que a gente se induza a fazer o que eles querem.
Tá? Essa é uma metodologia, tá? Aqui a gente finaliza a historinha, um pouco da explicação do que a gente passou para vocês sobre a Movimento Libertador, tá? Muito obrigado. A primeira grande dica, elas são sempre duas na vida. A primeira grande dica é que só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. Quem não conseguir ser um bom aprendente não será um bom ensinante. E a essa dica decorre uma segunda, que é a necessidade de ter humildade pedagógica. Isto é, a capacidade de saber que eu não sei tudo o tempo todo de todos os modos. E ninguém o sabe. E por isso é preciso juntar as competências. Aí sim a gente consegue aquilo que é necessário, que é ir em direção ao futuro. Essa dica ela serve para a gente compreender a necessidade de não estagnar, de não interromper um processo de vitalidade que vem exatamente pela capacidade de aprendizado contínuo, de renovação, de abrir a mente, de ser capaz de, entre outras coisas, não se considerar nunca completo, pronto, feito por inteiro, que em latim é perfeito. Ao contrário, sentir-se alguém em construção, uma obra contínua de vida, de história, de obra. Afinal de contas, o que vale para cada homem e cada mulher é exatamente a nossa obra, o que nós deixamos. Os chineses dizem uma coisa especial: quando a partida de xadrez termina, o peão e o rei vão para a mesma caixinha. Quando o jogo de xadrez acaba, independentemente do resultado, o peão e o rei são guardados na mesma caixa. Portanto, como dizia um grande gaúcho, o Aparício Torelli, o Barão de Tararé, a única coisa que se leva da vida é a vida que você leva. Que vida levamos nós? É uma vida que constrói uma obra? É uma vida de aprendizado contínuo? Ou ela é uma vida de arrogância, de petulância, de nariz empinado? Eu acho que nessa hora vale exatamente a dica para toda a vida, é a vida como uma forma também ela de conhecimento. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a participação do Júri Popular e nós vamos dar início ao processo inicial do senhor Nonato Pereira. E para esclarecimentos iniciais desse caso, o aluno Carlos, do senhor Nonato, ele acusa seu professor por má conduta e negligência em seu exercício profissional, afirmando se sentir prejudicado em sua formação escolar e ter sido hostilizado em sala de aula pelo mesmo. Peço então que entre o advogado de acusação e possa começar então a interrogação ao senhor Nonato. Você promete falar apenas a verdade? Prometo. Bom dia, senhor. Muitíssimo. Senhor Nonato, o senhor afirma que suas aulas eram rotineiramente repetitivas? Sim. O senhor entra na sala de aula, expunha os conteúdos e direcionavam os alunos a fazer longos questionários de fórmulas e teóricas, quando não isso, aplicava desafios com o mínimo de recursos para que eles pesquisassem, contribuem seus entendimentos com pouca noção de conteúdo cobrado? Sim. Sem a sua devida mediação? Não. Mesmo assim, fórmulas, teorias, técnicas, criatividade eram cobradas nas provas? Praticamente. Você muitas vezes levou seus problemas para a sala de aula? Não. Dificilmente eu levava. Sendo no mínimo impaciente e que já chamou seus alunos de burros, incompetentes, vândalos? Em determinados casos, sim. Sim, mais ou menos isso. Obrigada.
Chamo agora a aluna. Pode botar de defesa, pode falar. Boa tarde. Então, com sua permissão, começarei fazendo algumas perguntas à aluna. E então, senhorita Carla, você sonha em ter qual profissão? Eu sonho em ser veterinária. Você já teve algum problema com outros professores de outras disciplinas? Não, Como seria o seu comportamento em sala de aula? É um comportamento bom, exemplar? mais ou menos. Ok, mais ou menos. E em relação às atividades passadas lá, pelos outros professores, para o senhor mandar, você os realiza? Assim, eu nem sempre eu consegui responder. Ok, tem mais. Tá, você tem importância em ensinar? Sim, acho que eu consigo falar com ele. E como é essa relação? Bom, mas não conversamos muito em sala de aula. Ele, às vezes, é chato. Você gosta da escola? Nossa, é bom ter amigos e tal, mas eu ia mexer. Por que ele decidiu isso? Porque eu pedi para ele repetir a explicação e ele... Eu pedi para ele repetir a explicação e ele ficou estressado, estava estressado. Como se não tivesse explicado de novo, sabe? Isso eu não entendi da primeira vez. Muito obrigada. Peço que entre, então, o pai. Chama também o advogado, que é a profissão. E gostaria que o senhor me respondesse nitidamente. Como é a relação do senhor com sua filha? Nós temos uma relação boa, como o senhor pode perceber, eu trabalho bastante, sou um homem de negócio, sou empresário, viajo muito, vou a Madrid, vou a Londres, frequentemente. E sempre que posso, estou aí ajudando ela, não ajudo muito, mas por conta do meu trabalho. O senhor é presente na vida escolar de sua filha? Como eu já tinha vindo falar, né? Pelo fato do meu trabalho ser um trabalho muito cansativo, de muitas viagens de negócio, eu não estou mais presente por conta disso. Até falo um pouco nas lições de casa dela, porque eu não tenho tempo de ficar com ela. Satisfeito. Me diga uma coisa, quando o senhor há de viajar para fora, quem fica responsável por questão dos estudos de sua filha? Como graças a Deus, o meu trabalho é muito gratificante, o reembolso financeiro é muito bom, eu procuro pagar sempre reforço para ela, escolares para ela. É interessante que sempre mesmo, escuso jurídico, a pessoa que escolhe ser professor bem saber primordialmente tem que ter uma conduta ética. O senhor concorda com essa conduta diante do professor? Essa pergunta, posso ser que eu não entendi muito bem. Você quer saber? Eu gostaria de saber se o senhor entende a conduta do professor lá diante de sua aluna, diante de sua filha. Vejo pouco, eu vejo professor, né?
por conta do meu trabalho, como há muito tempo de mim, eu vejo mais o professor como eu vou assinar um boletim. Esse é o momento que eu tenho para conversar com ele. Sem mais, Obrigada. Peço agora que o diretor da escola. Continue então com o advogado. Bom dia. Senhor diretor, me responda, juntando alguns artigos que eu tive de sua escola, como é a infraestrutura e condições de matéria de sua escola? Não é das melhores, mas fazemos o que podemos. E como que acontece o acompanhamento pedagógico dos seus professores? Temos regularmente reuniões, alinhamento pedagógico, compartilhamos problemas, procuramos soluções. E com que frequência a avaliação desses professores e dentro dessas avaliações o professor Nonato está no clube? Sinceramente não. Observamos apenas a sua totalidade, a evolução dos alunos. Então o senhor me afirma que ele não é presente em reuniões? Pouco. Pouquíssimo, porque ele disse que tem outras coisas a fazer. Tá. Obrigado. Agora eu vou pedir a defesa do professor para fazer o pronunciamento. Vejamos então. A senhorita Carla afirma não fazer todas as atividades que os professores fazem, sentir dificuldade nessas matérias, não somente a matéria do senhor Nonato. Também afirma que sua conduta em sala de aula não é perfeita, não é a das melhores. E o senhor Abel, pai da senhorita Carla, afirma que não assume a responsabilidade de acompanhar sua filha na vida escolar. Não, eu não falei isso. Senhor Rafael, por favor. Não disse. Silêncio. E o senhor Nonato, esse professor, é apenas uma vítima. Porque o próprio diretor da escola disse que a escola não tem uma estrutura das melhores. E o aluno em sala de aula não precisa apenas do professor. Precisa de matérias, de materiais disponíveis, que sejam interessantes, que lhe chamem a atenção, que lhe dê uma razão, um motivo, para que ele tenha o interesse de estar ali em sala de aula. Como que esse professor, sem material, sem uma boa infraestrutura de escola, se desdobra para dar aula para esses alunos, somente com o seu saber. A impressibilidade para um professor manter um aluno em sala de aula apenas com o seu saber e sem nenhuma atração para que esses alunos continuem em sala. O professor, esse professor, vocês não julgam culpado? Não, ele não é culpado. Ele é apenas mais uma vítima do governo. O governo que falta com respeito aos professores e à escola, aos alunos. É o governo que apenas joga os professores em sala de aula, os professores têm que usar sua criatividade, se jogarem lá, e simplesmente fazer esforço para que os alunos continuem em sala e não abandonem a vida escolar. Então, peço para que os senhores pensem muito bem ao julgar esse professor. Ele é apenas uma vítima do governo. Tem mais.
processo abordado de juros, fazendo algumas questões, perguntas sobre o devido assunto aferido deste tribunal. Muito que com respeito à bagagem trazida do aluno, onde que fica a expressão do aluno. Se ele não compreendia e relacionava o que fazia como algo útil à sua vida, então eu vos falo, o professor é ético, não tem verdade absoluta, mas respeita e reflete sobre os conhecimentos trazidos por seus alunos. Se esse professor não estava preparado por sei lá qual razão seria deferida a sua falta de ética, de instituir seus alunos a refletirem e ele mediatizar em confronto com o conteúdo com as realidades, o professor acomoda, deveria abandonar a sala de aula. Teoria traz ideias, tá? Técnica condicionar ao homem, mas só a consciência crítica revela a possível transformação da educação, tá? Por isso, a educação não pode ser apenas uma formalidade e sim uma experiência humana. Ensinar exige que o conhecimento deve ser alcançado com a consciência crítica sobre sua aplicação em relações sociais. A acusação sugere o afastamento do professor em questão aqui no tribunal. Obrigada. Vamos lá. Então, qual é o papel da educação? Preparar o aluno para viver e saber contribuir na sociedade, transformando a realidade e ser autônomo para lutar para melhorar as condições do espaço social no mundo. E o professor? Repassar o conhecimento, preparando o aluno diante de suas necessidades, condicioná-los a serem competentes no que serão quando adultos. Protesto o meritismo. Tá? Se o professor pensa que a docência é entrar em sala de aula, transmitir a matéria e sair, e assim estarei cumprindo seu compromisso, não entende a questão da educação. O professor pode ficar somente no discurso em sala de aula, mas a atividade do professor, tanto em sala de aula quanto fora, deve ser exemplar. O que você falou, onde fica a relação dessas duas definições na sua prática? Eu sempre disse aos meus alunos que eles deveriam se esforçar mais, que a vida em si é dura, que aprender não é só a diversão. A aula não precisa ser alegre, sim desenvolver suas habilidades e a mente. Eles precisam encarar a realidade, as dificuldades, cansaço e preguiça. Eu não posso forçar o aluno a fazer nada. Eu passo as ferramentas e os conhecimentos que me passaram. Foi assim que aprendi. E vejam, hoje eu sou formado, a mudança tem que partir primeiro deles. Protesto mais uma vez, meu filho. O trabalho do professor é com os alunos e não consigo mesmo. Deve ter condições necessárias para entrar em sala de aula, tá? Para que o espaço seja propício à construção. Mas também sabemos que somos seres em evolução, que importa em errar e acertar, e principalmente buscar melhorar. O espaço físico da sala de aula é um espaço de intenção, de ação, de objetivo, de sentido e fundamentalmente de vida. Nós não estamos preparando para uma vida, é a vida. Estamos vivendo uma vida. É um local e um momento em que a superação tem uma grande possibilidade de acontecer. E sendo assim, é importante que o docente não seja autoritário, de tolher as manifestações de aprendizagem dos alunos. Se o mal-estar for trabalhado, ele permite avanço. Se for aceito como fatalidade, como que vimos agora com o professor, ele torna a escola um peso morto na história, que arrasta as pessoas e a impede de sonhar, pensar e criar. O velho faz de conta, que faz de conta que ensina e faz de conta que aprende. Mas com propósito para a sua prática educativa, ele precisa ser de vida, que vem de encontro
com o seu exercício profissional. Não se acomodar, pois quem se acomoda não há como vislumbrar e abrir espaço para a transformação, e sim exercer com imenso amor e abrangência. A comissão da didática determina que o senhor nonato ele pediu as leis da didática, que isso traz riscos reais à sociedade e decreta 4 anos de formação pedagógica e até a sua conclusão está afastado do exercício da profissão. Olá, boa tarde. Está começando o Jornal Didática. É Didática ou Didática? Didática. Jornal Didática. Mais um Jornal Didático? É isso que vai ficar? Cria vergonha, mas tá gravando eu tomando meu toque. Passou por aqui. 3, 2, 1. Foi. Ele vai estar dançando. Eu achei tô nervoso, velho. Quase aí. Vamos hoje. Me perdi. Me perdi aqui, desculpe. Eu me perdi. Gente, não dá. Vai a repórter, falar com a repórter. Pra saber o nome. Vamos em campo com a repórter tal. Espera aí, não. Não, vai chamar ela. É a hora de errar, Espera aí, pô. Você não faz eu rir, não, que piora o negócio. Vamos em campo com a repórter tal. Na faculdade Estácio Fique do Ceará. Onde lá ela vai estar apresentando, apresentando, né? Apresentando junto com o professor Ravel das Cunhas, um projeto social aplicado na faculdade. É isso? Sociocultural aplicado. Sociocultural o quê? Sociocultural aplicado na faculdade. Isso aí mesmo. Vamos pra lá. Eu não entendi o que ele falou. E das técnicas Peraí, vai. Deixa eu inventar o nome, mulher. É o quê, homem? O que vimos agora na reportagem de Alan Araújo, em que momento da história aqui no Brasil surgiu essa necessidade da busca de uma nova tendência na educação? Boa tarde, seu Joaquim. Boa tarde. Eu não sei a resposta, mas eu vou pesquisar isso. Diga 2 minutos. Vai. Não, eu vou estender, cara. Eu sei que eu vou estender, porque eu vou pesquisar e eu vou querer realmente falar. Imagina essa chuva lá terça-feira. O Alex apresentou hoje. Eu sou uma convidada do jornal. Você ainda tá focado com ele que eu gosto de falar música, que deixa todo mundo entender logo. Mas acho que convidada, acho que dá pra conversar. Já tô dizendo pra caralho. E não precisa mudar. Da matéria. Exatamente. Cara, isso que fala é um... Calma. O teórico é o quê? O teórico não é a introdução da matéria. É o convidado, tem que falar. O convidado ele vai falar de forma diferente, que o telespectador entenda. Entendeu? A gente Entenda. vai perder muito tempo. Ele vai explicar o que é isso aqui. Exatamente. Mas aí tu acha Mas aí eu... o âncora, ele chega já falando toda uma história. Então, ele introduz. A introdução aqui era uma história. A introdução tu vai dizer... Vai ficar bem facinho assim, pode ficar facinho. O Alex não vai É isso, apresentar. vai.
Bem fácil, o moleque tá apresentando. Começou Ele errado. quer não, ele quer falar Começou sobre errado. o negócio. Porque ele tá fazendo o papel do repórter, Que cara. aconteceu Não, tal, mano, tal. eu tô só com um exemplo aqui na aula. Presta